E aí pessoal, tudo bem com vocês? De volta com mais um vídeo aqui no canal, hoje terça-feira, e vamos falar de ações baratas. São ações aí para a gente ficar de olho daqui para frente, porque as quedas são sempre muito bem-vindas, né? E a gente vem de um movimento de queda aí na Bolsa de Valores, pode até dar um repique aí mais para frente em algum momento, né? E talvez dar uma segurada, mas até lá algumas ações específicas podem continuar em tendência de mais quedas. Então a gente tem que ficar de olho. Eu quero comentar aqui algumas aí que vocês me pediram, inclusive, para trazer nesse vídeo, né? Eu quero até pedir para você que está chegando agora no canal e não é inscrito, já se inscreve, ative as notificações para você não perder os próximos conteúdos. Então, vamos lá. A primeira empresa aí que eu quero comentar, né, atendendo a pedidos aí que vocês mandaram, inclusive, a AS Brasil. As ações da empresa já devolveram aí, né, todos os ganhos recentes. Eu já comentei em vídeos passados, né, que o responsável por esse movimento de alta aqui foram expectativas, né, em meio aí a rumores de que a empresa estaria avaliando alternativas aí para financiamento do seu plano de crescimento. E aí o mercado, sempre muito afoito, né, já começou a especular aí fechamento de capital da empresa. Enfim, aí deu nisso daqui, essa alta aí meio que sem fundamento, digamos assim, no curto prazo. E o investidor entra nesses movimentos olhando só o curto prazo e acaba sendo uma armadilha, né? Mas vamos ao que vocês me pediram aí para trazer, para comentar. Primeiro, vamos aí para o consenso aí dos analistas, né? São 3 recomendações de compra, 5 para aguardar e 2 recomendações de venda. Alguns otimistas, outros nem tanto. E passando para estimativas aí para dividendos, aqui no Status Invest, né, são de dividendos baixos ainda, talvez 2025 venha alguma coisa melhor aí para o investidor. A empresa está no caminho, né, para gerar mais caixa, para reduzir endividamento e talvez aí poder pagar um dividendo melhor mais à frente. A gente vai ver mais sobre isso, mas eu digo talvez, né, pagar mais à frente porque a empresa está fazendo investimentos, já já a gente vai ver aí os números, mas fato é que mais investimento sinaliza menos dividendo no curto prazo, né, o que está acontecendo agora. 2023, até o momento da gravação desse vídeo, ainda não tivemos nada anunciado pela empresa. Então, quando serão os próximos dividendos? O histórico sinaliza agosto aí, né, para a data com, mas até agora, como eu falei, nada foi anunciado pela empresa. E como eu já comentei aqui em vídeos passados em relação a esse Brasil, se vier alguma coisa em 2023, deve ser algo aí, um dividendo bem irrelevante, né? Dividendos não tem sido o foco da empresa no momento, mas se a gente olhar aqui para as ações, né, visando oportunidade, né, e o porquê que a gente tem que ficar de olho nas ações da empresa a partir de agora, acho que na casa aqui dos R$10, né, para quem perguntou, abaixo disso seria um ponto interessante de acumular ações da empresa. Quem olha no longo prazo, obviamente, porque a gente já sai aqui um pouco, né, nesse preço, a gente praticamente já saiu aí desse movimento especulativo que eu falei no início, mas principalmente, né, o que o investidor tem que olhar, que eu sempre falo aqui, são os números, são os resultados. E a gente vê que vem sinalizando uma melhora, né? É aquilo que eu falo sempre, ações em queda, números em alta. No mínimo, a gente tem que dar uma olhada. Então, veja só, né? Veja que na comparação anual, a empresa cresceu receita, cresceu o EBITDA, cresceu também o lucro. E no semestre, né, pegando os 6 primeiros meses do ano, a gente observa também esse crescimento, ou seja, positivo, e as ações estão em queda. É claro que o mercado pode ainda seguir pessimista com as ações da empresa, porque os investimentos, né, que a empresa fez recentemente, ainda está fazendo, né, isso não saiu barato. E aí eu lembro, né, que o investimento que uma empresa faz, ela, além do desembolso, né, daquele montante para investir, ou o endividamento, né, que ela tem que tomar para poder fazer aquele projeto, a depender aí da estrutura de capital e da fonte de financiamento que a empresa optar, ainda tem pela frente as despesas, né, e os custos todos envolvidos em relação a isso, né, que vão desde despesas aí com o projeto em si, com o operacional, para colocar aquilo funcionando, até as despesas financeiras, né, que também podem afetar o resultado lá na última linha. Então, até os projetos ficarem prontos,
para operar 100% é um caminho e infelizmente aí dentro desse percurso tem os percalços, né? E não é diferente aí para a AS Brasil, não é diferente aí para empresa nenhuma. Isso faz parte do dia a dia delas, tem que conviver com isso, mas às vezes o mercado opera estressado em relação a esses pontos. Então, para quem me perguntou, né, o que eu acho aí, né, sobre o fato de o mercado não querer as ações da empresa hoje, a gente poderia levantar inúmeras hipóteses aqui, né, desde crise hídrica que ainda pode afetar a empresa novamente no futuro, aqui no Brasil acontece de tempos em tempos, passando também por questões relacionadas ao preço da energia, que é o negócio da empresa, indo até fatores eminentes, né, como por exemplo aumento de inflação, juros ainda em patamares elevados, enfim, isso tudo se agrava porque como a empresa está numa fase de investimento, naturalmente isso aumenta o risco e o mercado opera vendedor em meio à percepção de risco. Eu acredito que é em torno aí disso que eu acabei de comentar, tá? Mas olhando aí para uma outra ótica, para quem visa o longo prazo, olha a oportunidade de crescimento, acho que em relação à qualidade dos ativos, governança da empresa, o potencial de crescimento, principalmente do portfólio da empresa, que é 100% renovável. Os investimentos em energia eólica têm se mostrado promissores e serão muito mais acionados, né, e demandados no futuro. A tendência é isso, né, junto à energia fotovoltaica, e a empresa deve continuar se consolidando no segmento. A estratégia da empresa é essa e ela está seguindo firme nesse caminho. Então, para mim, e respondendo aí a quem perguntou, a AS Brasil pode estar barata nessa queda. Para quem olha, falando aí pela 10ª, milésima vez, né, o longo prazo, apesar de que o risco é maior do que as outras elétricas já consolidadas que a gente sempre fala aqui no canal, tá? O risco aqui é maior. Então, eu acho que para quem tem espaço na carteira, para ação de crescimento dentro do setor elétrico, conhece o risco e tem apetite a esse risco, buscando maior retorno no longo prazo, olhando principalmente crescimento, para mim são essas duas empresas aqui, Neoenergia e AS Brasil. Vejo as duas empresas como empresas de grande potencial dentro do setor elétrico. Neoenergia atua aí, né, em todo o setor elétrico, tem projetos aí nas 3 frentes renováveis, inclusive, né, como hídrica, solar e eólica, além das outras frentes aí do setor elétrico. E junto aí a essas duas empresas, como cases mais arriscados e mais com potencial de crescimento, na minha visão, a gente poderia também colocar aqui na discussão a Auren Energia, também atendendo aqui a pedidos aí para a gente trazer para comentar algumas coisas. E falando, né, no segmento de renovável e energia limpa, é um nome também a se considerar. Porém, aqui acho que a empresa ainda é um pouco, bastante na verdade, né, refém aí da geração hídrica. Já até comentei isso em vídeos passados, apesar, né, de estar muito capitalizada hoje, né, o que acaba diminuindo esse risco. A grande questão aqui para a Auren, acho que fica muito dela ter que se movimentar em algum momento, né, e talvez isso deixe aí o mercado de fora no momento, né, sem enxergar um direcionamento, e as ações, né, estão meio estagnadas, talvez aí com o mercado esperando algum sinal da empresa do que ela vai fazer daqui para frente, né, que poderia ser distribuir dividendos ou novos investimentos. Porém, aquele detalhe, né, é outra empresa que também ações em queda, resultados em alta. Olha então, ó, que no trimestre, né, ela cresceu receita, cresceu aí o EBITDA ajustado, entregou lucro, né, reportou mais de 180 milhões de lucro aí nesse trimestre. E aqui mais abaixo, né, nos documentos da empresa, o chamariz, digamos assim, né, para o acionista, lembrando que não é nenhuma recomendação de investimento, mas olha só, né, o endividamento praticamente zero, posição de caixa mais de 6 bilhões, né? Lembrando que aqui tem aquela questão da securitização, né? Aquele lance lá dos recebíveis, que a gente já falou inclusive em vídeos passados, referente à indenização sobre a usina Três Irmãos, e com isso entrou no caixa da empresa aí mais de 4 bilhões. E aí é aquele negócio. O que a empresa vai fazer com essa bolada? Investimentos ou pagamento de dividendos? Lendo aqui nos comentários da empresa, né, para quem perguntou, na parte que fala desse montante que ela recebeu, né, tem uma deixa aqui, né, digamos assim, da empresa, onde menciona que a atual estrutura de capital, né, após ela receber essa bolada aí, deixa a empresa ainda mais preparada para oportunidades de crescimento. Ou seja, ela pode mirar investimentos à frente. Mas todo esse contexto aqui no geral, eu já falei em vídeos passados, acho que a empresa pode distribuir uma parte desse montante que ela
embolsou aí no caixa em dividendos. Algumas notícias aí que circulam na mídia dão conta aí que a própria empresa já sinalizou isso, né? E pode acontecer inclusive até o final aí do ano de 2023. Se a gente olhar aqui o histórico da empresa em relação a dividendos, ela já fez um pagamento, né, de R$ 1,50 por ação nesse ano. Datacom foi em maio e pode ser, né, não tem confirmação ainda, mas dado aí a posição de caixa, né, que ela tá, caso ela decida por um dividendo extraordinário, que é possível, pode então vir aí mais R$ 1,50 pela frente. É uma possibilidade, não é nenhuma certeza. Então, em relação a essas empresas aqui em questão, né, no caso Auren e AS Brasil, são bem parecidas aí no modelo de negócio, porém em posição de caixa, a Auren pode escolher, né, o que fazer com o dinheiro, né, se vai pagar dividendo, ou fazer investimento, ou fazer os dois, enquanto a AS Brasil tem um melhor portfólio, né, como a gente viu aí no início, né, já encaminhado, com ativos em construção, já bem adiantados, porém sem caixa aí para fazer grandes pagamentos de dividendos agora no curto prazo. São duas empresas que reportaram aí um bom trimestre e eu queria saber a sua opinião. O que você prefere em relação a essas duas empresas? Investir na Auren Energia agora no curto prazo, mirando um bom dividendo extraordinário, né, que pode vir, ou investir aí na AS Brasil sem grandes dividendos agora, porém aí com uma estratégia de longo prazo já encaminhada, né, já bem desenhada. A AS Brasil me chama mais atenção olhando para o longo prazo nesse momento, mas eu queria saber a sua opinião, me fala aí. E no geral, né, vocês me perguntam muito aí das empresas elétricas da nossa bolsa. Nós temos ótimas empresas, esse é o lado bom, né? O lado ruim, entre aspas, é que é difícil encontrar as pechinchas aí dentro desse setor. E na minha opinião, acho que hoje, né, talvez essas duas, né, que eu comentei aqui, a AS Brasil e a Auren Energia, talvez o mercado não tenha precificado elas corretamente. E além, né, dessas empresas aqui, a gente tem também outras, como eu sempre falo, né, a gente poderia até comentar mais à frente sobre a Copel, é mais uma ótima empresa, vocês também sempre me perguntam aí sobre ela. Acho que agora, né, com essa questão da privatização que andou, né, deu um passo importante aí para a empresa, acho que vale a pena colocar no radar. Na verdade, a Copel sempre valeu a pena, né, mesmo como estatal, ela já vinha sendo muito bem tocada e agora, né, daqui para frente espera-se mais, muito mais aí da empresa, né? Por isso nós temos também que ficar de olho nessa empresa, porque acho que agora o mercado não vai aceitar mais os mesmos resultados de quando era estatal. Acho que com o tempo a empresa vai ter que mostrar melhora operacional, principalmente com números mais enxutos, né? A empresa focada aí no valor pro acionista e no crescimento aí da empresa. É o que se espera, né, de uma empresa dentro do modelo de privatização. Vamos seguir de olho, mas eu falo aí de Copel em vídeos mais à frente, tá? Por hoje só queria trazer esse comentário, né, principalmente em relação a AS Brasil e a Auren Energia, que vocês me pediram bastante para uma atualização. E se você ficou comigo até aqui, um abraço, bons estudos e a gente se fala no próximo vídeo. Até lá!